te ouvir um pouco sobre os caminhos de Tarcísio que você está imaginando. Ele tem feito agendas dúbias. Ele vai para a festa do peão e faz discurso nacional. Ele vai para agendas de governador e faz discurso de reeleição de governador. E ele tem conseguido se manter nessa dubiedade, mas os partidos do Centrão querem ele porque ele é o mais bem posicionado nas pesquisas. Exato. E acho que a gente tem que separar o desejo dos partidos do Centrão para a realidade. Eu não tenho a menor dúvida que o desejo dos partidos do Centrão é ter o Tarcísio, porque nesse momento o Tarcísio é, até segunda ordem, o candidato desse campo político que tem maior chance, que tem maior resultado nas pesquisas. Mas em 2018, o Centrão queria o Alckmin. E uma vez que a candidatura do Alckmin não evoluiu, eles rapidamente encontraram outras paragens para se encostar. Então, eu não me empolgaria muito com essa questão do Centrão. O Centrão vai estar com quem quer que seja o candidato desse campo. Boa parte dos partidos listados nesse acordo pró-Tarcísio estarão com esse candidato de qualquer forma. E em toda essa primária da direita, né, que nós temos alguns governadores tentando encontrar um caminho para ser esse representante do campo bolsonarista, do centro para a direita, o Tarcísio é o único que tem algo a perder de fato, né? O Ratinho Júnior já foi à reeleição, o Caiado já foi à reeleição, o Zema já foi à reeleição. E o Tarcísio, que tem um cenário, além de ter a possibilidade de reeleição, tem um cenário em que seus adversários em São Paulo estão fragilizados também. Então, eu não colocaria ainda todo o meu dinheiro numa candidatura do Tarcísio, porque pode ser que a popularidade do governo se recupere, que as pesquisas mostram, em alguns temas importantes, mais força no campo contra o Tarcísio do que no campo do Tarcísio, e ele possa vir a achar que, bem, é melhor ficar em São Paulo e pegar uma possível eleição presidencial em 2030 já com o Lula reeleito. E hoje me parece consenso que o Lula é muito maior do que o PT, então, e que é a esquerda brasileira. Então, quem quer que seja o sucessor do Lula, é claro que em política e eleição é sempre complicado você contar com o futuro, mas será um adversário menos forte do que o Lula. Então, o incentivo para o Tarcísio segurar um pouquinho e ir na próxima não é pequeno. E, além disso tudo, ainda tem a necessidade do Tarcísio de sinalizar para um eleitorado mais centrista sem pisar fora da linha do bolsonarismo, porque ele sabe muito bem o que acontece quando se pisa fora da linha do bolsonarismo. Tarcísio, durante a discussão da reforma tributária, discordava de Bolsonaro e foi ferozmente atacado por conta disso. O deputado Ricardo Salles falou no encontro lá dos deputados do PL, à época o Ricardo Salles era do PL, que construir estrada era fácil, difícil mesmo era enfrentar a esquerda, fazendo um óbvio ataque ao Tarcísio de Freitas. Então, os incentivos de Tarcísio para assumir uma campanha não são tão fortes assim. Então, eu teria um pouco de cautela, uma cautela maior do que os partidos do Centrão estão tendo. Agora, tem uma coisa que eu quero jogar para você e para o Christian, para vocês nos ajudarem aqui a analisar, que é o fato de que, embora eleitoralmente, né, Lula e Bolsonaro sejam os grandes líderes que ainda mobilizam os campos, em termos de força política, poucas forças se equiparam ao que o Centrão é capaz de fazer. E hoje mesmo, a Malu Gaspar, por exemplo, dá uma notícia de que o Centrão está se articulando para praticamente quebrar a proposta da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. De que forma fariam isso? Aprovariam a isenção, porque é uma medida popular que tende, inclusive, a beneficiá-los na propaganda eleitoral. Fui a favor de você não pagar imposto, só que derrubar todas as compensações que o governo está prevendo para que as contas não vão, né, para os ares. Este jogo me parece assim, desenhadinho para 2026, inclusive para que o candidato deste campo esteja de caminho aberto.
A gente tem ainda um chão aí, embora ano eleitoral seja normalmente um ano de todo mundo querendo gastar, a gente tem um chão ainda até dezembro, que é de orçamento para 2026, que é de muita batalha no Congresso, que me parece que o governo Lula está muito despreparado para ganhar. É só ver o que aconteceu com a CPMI do INSS. A lavada que o governo tomou uma lambada. Tudo isso eu estou querendo dizer o seguinte, independentemente de Tarcísio, Caiado, Zema, Ratinho, Eduardo Leite, Pablo Marçal, Latino, Wesley Safadão, quem quer que seja o candidato desse campo... Gustavo Lima, é mesmo, teve isso já, né? Quem quer que seja o candidato deste campo, me parece que as forças políticas que não da esquerda, não estou nem falando da centro-esquerda, hein? Estou falando da esquerda, estão prontinhas para virar a página do lulismo. Eu quero ouvir isso de vocês, se isso faz sentido, o que eu estou falando. O governo Lula tem dificuldade desde o início, né? Dificuldade política com o Congresso que foi eleito com um perfil bastante diferente da média do governo Lula. Não é nem de como o Lula faz política, de quem o Lula tenta agregar ao seu governo. O Congresso já era, desde o início, muito complicado. E vale lembrar que os instrumentos do Executivo, para o Executivo fazer política com o Legislativo, foram enfraquecidos visivelmente em relação ao que a gente tinha 20 anos atrás. Não é só um problema do Lula. O governo Bolsonaro teve muitos problemas políticos até que abrisse seu governo completamente para o Centrão, trouxesse o Ciro Nogueira para a Casa Civil. Antes disso, o Bolsonaro também tinha muitos problemas com o Congresso. Então, há uma questão política e político-ideológica, mas há também uma questão estrutural. Muita gente se perguntava, bem, agora como vai ser... O Bolsonaro vai ser preso e como vai ser a relação do governo com o Congresso, como o Congresso vai reagir a duas opções. Ou o Congresso resolve, bem, o tema do Bolsonaro está vencido, vamos aprovar aqui a temida pelos bolsonaristas anistia light e vamos só seguir a vida e vamos votar orçamento, vamos preparar o ano eleitoral. Ou... o Congresso pode pensar, bem, o Bolsonaro foi preso, mas o governo está acabando, os instrumentos que ele tem aqui não tem mais nada a me oferecer, é muito difícil para o Executivo essa negociação e a gente vai seguir falando disso, quem quer que seja o presidente de 2027. O Executivo está muito fraco. Pode ser que, nesse contexto, o Legislativo ache, então vamos pensar aqui no nosso futuro, vamos pensar em construir um cenário para o nosso próximo presidente. A nossa reeleição está garantida porque a gente tem acesso a milhões de emendas, então, vida que segue, vamos preparar. Se for isso, pode ser um cenário muito complicado. Você faz uma sequência de pauta-bomba, aumenta gasto, corta receita. Eu temo que o Congresso vá optar por essa segunda alternativa, uma alternativa muito menos responsável do que simplesmente, bem... vamos seguir aqui a ordem das coisas, a eleição vai vir, mas vamos manter uma relação pacífica com o Executivo, que é fraco, que tem dificuldades, que se o Lula não se recupera em termos de popularidade, vai ter ainda mais dificuldades, mas que não vamos criar mais problemas para o país. Eu não sei se a gente pode confiar no parlamento para não criar mais problemas para o país. O fato é que nós sempre vivemos surtos autoritários. Historicamente, dar golpe no Brasil é um negócio de menor risco que você pode tentar, né? À medida em que houve um processo de erosão democrática no Brasil, esse processo foi acompanhado de uma maior politização das Forças Armadas. Não havia politização das Forças Armadas? O que eu tenho certeza é que os alto comando não aceitaram uma intervenção militar. Nós nunca tivemos dúvidas em não sair da legalidade. Não há dúvidas. De um ponto de vista histórico, o que está em julgamento no Supremo é o velho viés antidemocrático das Forças Armadas brasileiras.